Olá, boa noite a todas e a todos que nos acompanham aqui nesta terceira sessão desta série de webinars Cidades em Perspectiva, promovidas pelo Centro de Estudos de Cidades do Laboratório Arcofuturo do INSPER. Hoje nós vamos debater os temas de mobilidade urbana, do transporte público, da segurança viária, da logística urbana, enfim, os temas que dizem respeito a esse sistema de circulação das cidades brasileiras e que desafiam soluções criativas, soluções inclusivas, sustentáveis e seguras. A gente vai ter esse bate-papo aqui hoje à noite com três mulheres incríveis que vão se apresentar em seguida, grandes lideranças da mobilidade urbana no Brasil e no mundo, e que inspiram todos nós no trabalho em prol da mobilidade mais inclusiva. Eu sou Sérgio Aveleda, eu coordeno o Núcleo de Mobilidade Urbana do Centro de Estudos de Cidades, e dentro do Núcleo de Mobilidade Urbana nós temos a iniciativa do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável. Sejam, então, todas e todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esta noite de debates aqui em torno do tema da mobilidade urbana. Eu vou começar a apresentação seguindo a sequência aqui da minha tela. Vou pedir para a Clarice fazer a sua apresentação inicial. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todas e todos que estão aqui conosco nessa terça-feira. Eu sou Clarice Cunha Link, eu sou diretora executiva do ITDP, que é o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Estou à frente do ITDP há quase 13 anos. O ITDP completou 15 anos agora em outubro no Brasil e está prestes a completar 40 anos no mundo, atuando em prol da mobilidade urbana sustentável. Esse tema é a nossa cachaçinha, a gente adora, é o grande tema do momento, frente à emergência climática, frente a questões tão importantes sobre desigualdade. Então, é uma felicidade estar aqui junto com a Veleda, mas principalmente com Cira e Helena. É sempre muito bom estar em espaços com mulheres também discutindo essa temática. Boa noite a todas e todos. Obrigado, Clarice. Vou passar a palavra para uma amiga e super, uma mulher que é uma liderança da mobilidade urbana na cidade de São Paulo, que tem uma fala a partir de uma experiência própria do território em favor do transporte público, da mobilidade ativa e com uma história de luta mesmo, de pressão, de criar mesmo um ativismo muito forte em torno da causa da mobilidade urbana. A gente é amigo, mas a gente já brigou muito, mas a gente é muito amigo, eu gosto muito dela, a Cira Malta, aqui de São Paulo. Você está muda, Cira, precisa desativar aí o mudo. Boa noite a todos e todas. É muito bom estar aqui. Sim, nós brigamos muito, afinal de contas, o Aveleda era o secretário de Mobilidade Urbana e eu era a pessoa que estava ali do outro lado. Eu sou Cira, eu sou engenheira agrônoma de formação, uma pessoa com uma trajetória na sustentabilidade como um elemento muito importante. A gente precisa mudanças climáticas, a gente precisa agir e eu faço parte dessa turma que impulsiona e pensa a cidade melhor para as pessoas, criando resiliência. E é isso, eu estou aqui agora no mesmo lugar, né, Sérgio? Assim, né, Veleda, a gente sempre juntos aí, trabalhando e batalhando por uma mobilidade melhor e espero poder contribuir com todo mundo, com todas essas cidades. Afinal de contas, 90% das cidades têm menos de 20.000 habitantes. Dá para fazer muita coisa e muito melhor do que a cidade de São Paulo, que é gigantesca. Obrigado, Cira. Seja super bem-vinda aqui. Nós temos mais uma grande mulher, uma ciclista, uma atleta maravilhosa e que é a coordenadora adjunta, doutora em Direito, coordenadora adjunta aqui do Observatório, a Helena, mas ela está se deslocando. Ela passou o dia todo no INSPER, num evento que a gente teve. Eu fiquei virtual, ela ficou presencial, e daqui a pouquinho ela chega com a gente e aí a gente abre para ela fazer a apresentação dela. Nós temos na audiência, eu já estou vendo aqui a lista dos participantes, nós temos a Bruna Beloso, que é uma amiga aqui do INSPER, que está em todas, o Paulo Valente, lá do Liderança do Sindicato das Empresas de Ônibus do Rio de Janeiro. Uma tremenda audiência vai se desenhando aqui. Bom, o tema das cidades em perspectivas, essa sequência de webinars, que é uma iniciativa do professor Maurício Busquela, que é o nosso coordenador de cidades inteligentes aqui do Centro de Estudos de Cidades,
a gente pretende trazer cada noite, e na quinta-feira nós vamos ter uma próxima, e já tivemos duas, debates urgentes, necessários e fundamentais para determinadas áreas das políticas públicas locais. Hoje o tema é da mobilidade urbana. E a gente quer trazer uma perspectiva para as pessoas que estão aqui, para aquelas pessoas que contribuem na discussão nas suas cidades, de soluções que podem ser implantadas para construir uma cidade que se move de maneira mais fluida, mas que principalmente usa a mobilidade urbana como um meio fundamentalmente de conexão das pessoas, de sustentabilidade, de reduzir o consumo de energia, de promover a redução das distâncias sociais e econômicas que são gigantes nas nossas cidades e eliminar as mortes e os ferimentos graves no trânsito. Eu queria, então, passar a palavra para a Clarice, que vai fazer a primeira parte da apresentação, lembrando a todos vocês que estão conosco que no finalzinho da sessão a gente vai pedir para vocês responderem uma pesquisa que chegou por e-mail e vamos registrar a próxima sessão, que será na próxima quinta-feira. Então, Clarice, conforme a gente tinha combinado, você tem um tempo aí para fazer a sua apresentação e depois a gente volta. Já surgiu aqui, viu, Clarice, uma pergunta interessantíssima do Ítalo Campos, que é para a gente não deixar de discutir o contexto das regiões metropolitanas, tá bom? Nós, de alguma maneira, vamos fazer isso aqui. Obrigado, Tá. Clarice. O palco é seu, aqui está com você. Obrigada, Aveleda. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Não tem como a gente não falar de regiões metropolitanas, afinal de contas, a maior parte da população está nas regiões metropolitanas e eu acho que essa é uma grande questão. Vocês estão vendo a tela cheia? Só me dá um joinha, por Sim, favor. sim, aqui sim. Ok, então tá ótimo. Bom, então eu vou falar de um contexto bastante amplo, acho que só para passar aqui rapidamente, né, de onde é que eu falo, é importante, enfim, vocês saberem que posição é essa, né, que eu venho, assim, eu estou no ITDP, como falei, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. A gente promove o transporte sustentável, com essa ênfase, né, tanto na agenda ambiental, então falando bastante do papel do transporte para minimizar os impactos da crise climática, poluição do ar. Então, tem a agenda ambiental muito forte, mas entendendo que a questão ambiental ela é ampla, né? E a gente precisa falar de um transporte seguro, um transporte acessível para todos e cada vez mais entendendo a importância no contexto brasileiro de falarmos de renda, de falarmos de gênero, raça e idade para termos efetivamente aí cidades resilientes, cidades capazes de lidar com esse futuro que é tão incerto no momento, né? Em vários sentidos. Então, o ITDP está presente em várias geografias, né? Temos aí diversos escritórios, e a gente trabalha bastante em diálogo com o poder público. Eu também já briguei com a Veleda, me lembro muito, muito claramente um evento no qual tivemos um embate, mas também virou um grande amigo, porque todos estamos, na verdade, né, no mesmo, com esse mesmo objetivo de discutir a mobilidade, discutir soluções. Então, sempre dialogando aí setor público, privado e sociedade civil. Então, acho que, enfim, é meio óbvio o contexto do qual a gente vem e a importância que transporte tem na discussão hoje, que é a discussão da emergência climática, né? Nessa semana passada foi inclusive lançado, né, um inventário brasileiro de emissões, então a gente tem aí uma queda em 12% nas emissões globais, mas do país, né, mas um aumento nas emissões de transporte, né. Então, transporte continua sendo aí uma fonte de preocupação, né, para nós. Como é que a gente resolve, o impacto que o transporte gera, né, tanto na emissão de poluentes globais, poluentes locais, mas também na qualidade de vida, de um modo geral, né. Então, temos aí sim essa agenda ambiental muito enfatizada, mas temos também que um número imenso de pessoas morrem ao ano vítimas de acidentes de trânsito. Temos, então, portanto, uma sobrecarga significativa no sistema de saúde, temos perda de bilhões ao ano em função de congestionamentos, principalmente nas regiões metropolitanas, né? Então, como, enfim, mencionado, a circulação diária ela acontece nas regiões metropolitanas, né? Cada vez mais desiguais.
transporte público que perde passageiro há décadas já vinha perdendo, né, e com a pandemia foi imensamente impactado, é um sistema que sofre muito e que é principalmente usado pela população de baixa renda, então o custo do transporte aumenta, a distância do deslocamento, a qualidade do deslocamento, eh, o espraiamento da cidade gera cada vez mais segregação. Então a gente tem um composto, assim, muito, complexo de questões nas quais o transporte impacta, né. Então, se hoje a gente tem aí a questão das emissões puxando a agenda em termos de discussão, de investimentos, a gente precisa entender que, por exemplo, o carro particular elétrico, ele é importante, mas ele não vai resolver o nosso problema de mobilidade, né. Então, quando a gente fala de uma mobilidade que ajuda a criar cidades mais resilientes, mais equitativas, mais saudáveis, de um modo geral, com qualidade de vida para a população, a gente tem que falar aí, e no contexto brasileiro, onde a maior parte da população está caminhando ou está no transporte público, a gente tem que falar de uma série de outras soluções que estão para além, né, da simples mudança para o veículo particular elétrico. Então, esse é um tema que já vem sendo estudado e discutido há bastante tempo. A gente tem aí a estratégia ASI, Avoid, Shift, Improve, que é o evitar, o mudar e o melhorar, que seria a resposta que o setor de transporte dá para garantir um aumento máximo de até 2 graus da temperatura, que já sabemos que não vamos conseguir, né? Enfim, que já diz respeito a uma integração entre planejamento de transporte e planejamento urbano, né? Então, a gente precisa evitar necessidade de deslocamento de longa distância, concentrar mais as oportunidades em torno de estações de transporte. A gente precisa manter, no caso brasileiro, manter os deslocamentos no modos mais eficientes, mas, claro, né, com qualidade, com, enfim, acessibilidade. E, ok, os veículos que continuam circulando precisa ter, né, um avanço em termos de eficiência energética e tecnologia veicular e prioridade ao sistema de transporte público. Esse tripé do Avoid, Shift, Improve já é amplamente discutido nos diversos marcos lógicos que temos, né? Seja os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 7 dos 17 objetivos têm temas específicos de transporte, seja nas metas de comprometimento de abatimento, né, de gases de efeito estufa, de Paris, e na própria nova agenda urbana que fala: a cidade precisa ser compacta, precisa ser adensada, precisa ter o uso misto do solo e precisa priorizar a mobilidade a pé, a mobilidade por bicicleta, o transporte público e desestimular o uso do veículo particular. Né? Então, quando a gente estava pensando esse ano, assim, como é que a gente enquadra essa mensagem, ou reenquadra essa mensagem, né? Retrabalha nessas mensagens, para os novos e novas gestores, né, municipais, seja no executivo, seja no legislativo, a gente organizou, então, né, a nossa mensagem, assim, as prioridades em torno de 5 grandes temas, né, que são temas que, enfim, são bastante extensos, né, tem uma série de medidas e, inclusive, eu vou pedir para a equipe do INSPER compartilhar o material que a gente divulgou amplamente, que está disponível no nosso site, que fala de cada uma dessas questões, mas que é primeiro, o fortalecimento da gestão e da inovação do poder público, né? Então, acho assim um foco muito grande no poder público como o ente que, de fato, né, consegue pensar coletivo, consegue entender, ou deveria conseguir, né, entender quais são os objetivos que a gente tem mais amplos para o bem comum. Acho que a pandemia deu aí, né, uma acordada nesse valor, né, do setor público como, de fato, a esfera que discute o bem comum e como é fundamental que a gente tenha essa ênfase e que todos nós, na filantropia, na sociedade civil, a gente trabalhe para fortalecer esse papel, né, do Estado. A segunda ênfase aqui é sobre o transporte público em si, né, o transporte público como uma coluna vertebral das cidades, né, e que precisa de fato ser pensado e ser enfatizado. Um setor empregador fundamental pela população que mais utiliza, que é a população de baixa renda, né, e por ser a forma mais eficiente, limpa e equitativa de conseguirmos efetivamente avançar.
Um terceiro ponto, que é sobre a mobilidade ativa, né, que, enfim, a gente vai ter a Cira e a Helena compartilhando bastante aqui sobre isso, mas que fala da mobilidade a pé e por bicicleta. O quarto, que é o desestímulo ao transporte individual, principalmente os veículos poluentes, né, mas, assim, acho que é muito importante a gente sempre lembrar que o carro elétrico não vai resolver o problema da mobilidade, né, vai resolver para alguns, mas não para todos e não de forma coletiva e, enfim. E a questão da valorização dos espaços públicos. Então eu vou passar um pouquinho, assim, por cada um desses temas, mas lembrando que são assuntos com bastante detalhamento e que estão disponíveis no nosso material. Acho que o primeiro ponto aqui sobre a gestão e a inovação, né? Então, a gente tem aí uma necessidade urgente de instituir mecanismos de governança para a integração de políticas setoriais, né? E acho que essa nova agenda, né, da questão da mudança climática, a importância que a qualidade do ar vem tendo nas cidades, ela nos dá uma oportunidade, né, também de repensar esses mecanismos de governança e como que esses temas eles atravessam diversos setores, então talvez sirva aí como um fio condutor, né, para que a gente consiga finalmente integrar algumas políticas setoriais que vêm historicamente sendo tratadas, né, de forma bastante, enfim, isoladas umas das outras. Então, é fundamental a gente também avaliar a atualização de instrumentos de planejamento, e eu acho que sempre é importante, como, né, parte assim da discussão da importância de enfatizar o poder público, é a gente continuar enfatizando, né, os instrumentos de planejamento que nos possibilitam que a gente esteja para além de administrações específicas, né? Então, acho que isso é um tema muito importante e que também nos dão a oportunidade da gente entender as necessidades de cada território, né? Como é que a gente fomenta o uso misto na cidade? Como é que a gente promove medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, né, nos diversos setores? Então, acho que esse é um tema bastante importante. Planejar e fazer uma gestão com base em evidências, assim, isso é algo cada vez mais óbvio, né? E aí temos uma série de novas tecnologias, novas possibilidades para fazermos isso de forma efetiva, não romantizando a tecnologia em si, porque a tecnologia ela vai se prestar ao que a gente desenhar, né? Como que a gente a aloca. Então, mas acho sim que a gente tem aí dados, indicadores, uma série de ferramentas que podem nos subsidiar nesse planejamento, no monitoramento, na prestação de serviços, né, e que nos auxiliam a desenhar, né, curto, médio, longo prazo, prestação de contas do poder público, né, entendimento de fato das demandas. Então, acho que tem algo aí fundamental e que, óbvio, está muito conectado com esse tema da participação social, né? Então, a gente precisa de canais, de estruturas permanentes, e isso, assim, fortalecer a gestão trata muito disso, né? De como é que a gente consegue envolver a população de suas diversas formas, né? Organizada, não organizada, conselho, trabalhar com dados abertos, processos de consultas virtuais, de consultas em loco. Então, de fato, ter um outro entendimento da contribuição que a sociedade faz constantemente, né, nos serviços, e acho que Cira vai falar bastante disso. Temos aí o fomento à inovação, que é algo, obviamente, fundamental. Então, tem essa ênfase no poder público. A gente vê, só para voltar aqui, a gente vê muito investimento privado, né? Porque, óbvio, que o novo cenário ele também gera uma série de oportunidades de negócios, né, para vários setores. Então, o fortalecimento do poder público também é uma forma de salvaguardar, né, para que a gente não continue aí só gerando novos negócios para poucos, né? Então, como é que a gente consegue efetivamente redistribuir e repensar o coletivo? Segunda prioridade é sobre o transporte público. Acho que a pandemia, quer dizer, a gente já falava disso antes, né? A gente precisa reposicionar o transporte público como algo fundamental nas cidades. A gente não pode abrir mão do transporte público. E aí a pandemia, ela coloca assim os serviços públicos como algo central, né? Eu acho que houve assim um entendimento para nós, né? A gente não pode abrir mão, por exemplo, de um SUS, né? Então imagina a gente, quem não era orgulhoso do SUS, hoje em dia, imagina. Então, a importância, né, da gente ter o serviço público, os grandes sistemas públicos, assim,
como centrais, né, no nosso país. E acho que o transporte público também, né, passou a ser mais bem entendido. A gente passou a falar de subsídio, né, a gente passou a falar de um maior investimento do poder público no transporte, que era algo que estava até então, não é, isso é resolvido, de alguma forma é pelo privado e é assim, né? Então, a pandemia acho que abriu essa porteira e agora a gente precisa abraçar, né, o nosso transporte público e falar, não, precisamos. Então, temos uma série de propostas em discussão, né? Tem o PEC da Erundina em discussão sobre o Sistema Único de Mobilidade, né? Tem o marco regulatório do transporte público em discussão também. Acho que a gente precisa, assim, avançar com novas formas de se pensar, como reformular o sistema de transporte público, como regulamentar, né? Então, tem novos modelos de remuneração que precisam ser pensados, novos modelos de concessão que separam frota de operação, de garagem, né? Novos tipos de contratos. A gente precisa garantir que os contratos consigam ter a flexibilidade necessária para lidar com as demandas que vão surgindo nas cidades, para lidar com as novas tecnologias, contratos mais curtos e que sejam mais passíveis de terem uma ingerência do poder público, né, para que a gente consiga, de fato, ajustar as mudanças que vão acontecendo nas cidades. A gente precisa repensar a política tarifária para garantir o pleno acesso da população ao sistema, né? Então, temos aí a tarifa zero, super discussão no momento, e acho que a gente precisa usar esse tema, de fato, para discutirmos assim, por que que há uma demanda tão grande, né? Então, se há uma demanda, ao invés da gente falar não, né? Ah, não, tecnicamente não é viável, a gente falar, não, vamos entender que demanda é essa, né? Como é que a gente cobra essa demanda? Como é que a gente trata o transporte público com a mesma seriedade que a gente trata a saúde? O que a gente deveria tratar saúde e educação. Então, a discussão sobre política tarifária é fundamental, ela está posta. E aí, obviamente, novos modelos de financiamento para o sistema de transporte público, né? Tanto para o investimento capital, principalmente nesse momento que a gente está falando de transição para veículos elétricos, de novas tecnologias, quanto para a operação, né? A operação é fundamental e tem uma série de discussões que estão acontecendo no mundo né, da mobilidade sobre novos modelos de financiamento. Acho que só trouxe um slide rápido falando sobre a transição para a eletrificação, porque isso está posto, né? Temos agora aí 2.500 veículos prometidos pelo PAC, pelo último PAC, né? Um investimento grande que, inclusive, a indústria está fazendo para retomar o seu papel de produtor de ônibus na América Latina, né? E, enfim, que sai exportador novamente, né? Então, com produção de ônibus elétrico para atender a demanda, então a gente vê tanto a oferta, né, oferta de ônibus na indústria, quanto a demanda aumentando, várias cidades com projetos em escala piloto ainda, né? Então temos aí mais 400 ônibus, 13 em escala piloto, né? Mas muitas cidades já começando seus desenhos de corredores, de sistemas, que é algo fundamental. Então, esse momento está posto, mas para isso a gente precisa garantir, né, fontes seguras de financiamento e, enfim, um investimento aí. A gente tem mais de 100 mil ônibus, 107 mil ônibus, se não me engano, né, ônibus urbanos no país, então é uma frota significativa para fazermos a transição ao longo dos últimos anos. A gente tem vários estudos, ITDP, C40, WRI, CCT, que já dizem que entre 11 e 12 mil ônibus são ônibus que a gente conseguiria mais facilmente fazer essa transição, sem ter que mudar radicalmente a operação, né? Então, é um pouco que o low-hanging fruit, assim, e tem um potencial significativo de abatimento. Então, acho que esse é algo que não pode sair do nosso radar. Em terceiro, então, assegurar a mobilidade ativa como parte do sistema de transporte, né? Aqui, acho que assim, esse tema ele foi sendo assim muito abraçado nas últimas eleições, né? Assim, eu vejo, eu comecei no ITDP há 13 anos, a gente ainda batia um pouquinho na porta implorando assim, podemos falar de bicicleta, ciclomobilidade. E hoje em dia, né, nas eleições, já tem bicicleta nas campanhas, já está todo mundo falando. Então, tem uma questão da narrativa que a bicicleta e a mobilidade a pé menos, né, mas a bicicleta principalmente, já é entendida como parte da solução. Mas a gente não vê ainda um investimento
real, né? Então, ainda é tudo muito pontual, é ainda uma disputa muito grande ali pelo chão, pelo resto do chão, né? Por aquela distribuição do espaço viário, a diminuição de velocidade, de quem quer esse espaço, quem tem direito a esse espaço. Então, acho que a gente tem que falar, né? De garantir fontes de financiamento, de garantir, assim, de fato, que a infraestrutura cicloviária e a infraestrutura para mobilidade a pé faça parte do pensar a cidade e dos investimentos, inclusive de alto impacto, baixo custo, que poderiam estar acontecendo de imediato, né? Mas a gente está falando aqui também de uma questão política mais ampla, que é quem tem direito a esse espaço. Né? Então, vou deixar essa bola aí para a Cira cortar. Ela vai cortar muito melhor do que eu aqui, mas a gente falar sobre segurança no trânsito é fundamental, redesenho urbano é fundamental, né? E como é que a gente integra esse tema com estímulos, com medidas que estimulam a mudança de comportamento. Bicicletas compartilhadas, integração tarifária entre transporte público e bicicleta compartilhada, infraestrutura de bicicletário mais bem distribuída, né? Soluções de urbanismo tático pela cidade. Então, tem algo aí que pode ser feito, né? Enfim, um grande ganho para as cidades, e algo fundamental. A gente precisa desestimular o transporte individual, né? Então, acho que esse, assim, é um tema muito importante, né? A gente vive em cidades muito desiguais, Ítalo muito bem pontuou a questão metropolitana, né? Se a gente tem a população vivendo cada vez mais distante das áreas centrais, tendo que fazer grandes deslocamentos pendulares, né? O caso de trabalho, o transporte público é precarizado, é caro, é longo, é inseguro, e a gente não tem infraestrutura de transporte ativo, a cidade é mal distribuída, obviamente a população precisa ir para o transporte individual, né? Acaba que é um mal necessário, né? Não tem jeito, me endivido para a moto, me endivido para o carro. Mas a gente precisa pensar, então, né, como é que essas políticas precisam estar amarradas, inclusive o transporte individual ajudando a gerar subsídio cruzado, né, para o transporte público e para a infraestrutura dos transportes ativos, né, inclusive como medida redistributiva, algo fundamental, né? E como é que a gente pensa também um grande investimento que a gente continua fazendo no transporte individual, muitas vezes ainda beneficiando, né, uma minoria. A maior parte da população não está ainda no carro, né? Está no ônibus, está caminhando. Então, a gente pensar assim, como é que a gente entende o veículo particular, né, como também uma fonte de receita para os outros modos de transporte. E como é que a gente fomenta o desenvolvimento das áreas periféricas, né? Inclusive para fazer com que as pessoas não tenham que fazer esses deslocamentos, enfim, pendulares, diariamente. Então, a gente está falando aqui de uma expansão também da infraestrutura, para o fortalecimento das centralidades. E acho que fechando, que eu bati aqui nos meus 20 minutos, a gente tem a valorização, né, dos espaços públicos. Acho que essa é sempre uma agenda importante, é uma agenda que gera bastante, né, enfim, capital político aí positivo, né, para o município, os municípios, né, para o executivo, para o legislativo, que está ali entendendo a demanda no território, que está entendendo a demanda de forma territorializada mesmo, né, nas diferentes necessidades das diferentes regiões da cidade, né, e a gente precisa garantir que as diversas centralidades sejam boas cidades, né? Então, seja na escala metropolitana, seja na escala de cidades que também ainda são muito desiguais. Então, como é que a gente valoriza o espaço público? E isso passa por tirar veículo particular, né? Como, enfim, o dono da rua, né? E repensar esse espaço para todos e todas, espaço de qualidade, espaço de áreas verdes, espaço para se brincar, para se estar, né, para a gente passar a ter aí novamente um novo entendimento sobre o que é a vida nas cidades, né? Eu, como mãe de 2 adolescentes, digo, a grande batalha é tirar eles das telas, mas se a gente tem uma boa rua, isso facilita. Então, uma boa rua, relação com a natureza, relação com o outro, a gente fala aí de jovens cada vez mais obesos, crianças, né? Cada vez mais emparedados, cada vez mais isolados, pouca empatia com o outro. Então, também a gente pensar no espaço público como esse espaço da troca. Esses são meus 5 pontos principais para os novos e novas gestores executivos, e legislativos.
O ITDP tem a Mobilidados, que é uma plataforma de indicadores de mobilidade urbana, focada aí nas regiões metropolitanas e capitais. Tem a Mobilicampus, com uma série de atividades de capacitação também em todo o tema da mobilidade. Então, incentivo aí, para que a gente se conecte mais nesses temas e continue produzindo juntos. Acho que é isso, ultrapassei um pouquinho meu tempo. Desculpa. Obrigada. Muito, muito obrigado, Clarice. Nenhum problema. Imagina, um tempo super bem aproveitado. Você teve a capacidade de sintetizar, de fato, um pacote de princípios e de ações que podem ser adotados em qualquer tipo de cidade em favor daquilo que a gente diz que são as melhores práticas de mobilidade urbana, né? Acho que ninguém mais tem dúvida que o transporte individual motorizado ele não pode ser privilegiado, porque ele é excludente, ele é ineficiente, né? Enquanto que as cidades que no mundo que estão se desenhando para outro tipo de mobilidade, a mobilidade das pessoas, né? Usando o transporte público e a mobilidade ativa, têm colhido os frutos não só na mobilidade, mas até no turismo. A gente vê o que está acontecendo em Paris, que resolveu radicalmente, desde a pandemia, mudar. É uma cidade que se transformou completamente. Mas o que eu quero destacar, antes de passar a palavra para a Helena e depois para a Cira, é a visão interdisciplinar, quer dizer, não tem uma bala de prata aqui na área da mobilidade urbana. É preciso se articular com a área de planejamento urbano, porque é o desenho urbano da cidade que vai determinar a demanda de viagens, se serão viagens longas ou viagens congestionadas ou não. Então, o uso de ferramentas de mobilidade urbana aliada a ferramentas de planejamento urbano é que vão determinar uma transformação de verdade. Vou pedir para a Helena, que chegou agora, primeiro se apresentar. Como eu disse para vocês, a Helena tinha passado o dia todo aqui no INSPER, presencial, ela estava se deslocando, mas já está conosco aqui, e a Helena vai trazer uma perspectiva muito importante da mobilidade ativa, especialmente da bicicleta. Helena, é com você. Oi, gente, boa noite. Desculpa um pouquinho de atraso. Não foi culpa do trânsito, porque eu vim de bicicleta, mas foi culpa da agenda mesmo. Bom, não sei se o Sérgio me apresentou, mas eu sou advogada, sou ciclista, sou coordenadora adjunta do Observatório Nacional de Mobilidade Sustentável, junto com o Sérgio, que é um braço do nosso núcleo de mobilidade urbana do Centro de Estudos das Cidades, do INSPER. Então, já entrando no assunto, eu vou tentar transmitir a tela. Deixa eu ver se eu consigo. Para vocês. Como o Sérgio falou, a nossa pauta é mobilidade ativa. A gente vai, então, né, olhar para as cidades. Deixa eu ver, não é esse. Olhar para as cidades a partir dessa perspectiva. Deixa eu ver se eu consigo. Foi. Boa. Vocês conseguem ver? Estão vendo? Eu não escuto. Vocês estão me vendo? Sim, estamos vendo a Tá. apresentação. Beleza. Tá bom, gente. Então vamos lá. A ideia é a gente juntos, né? Um convite para a gente explorar a mobilidade ativa, olhando qual é o papel dos municípios por cidades mais resilientes e sustentáveis. Então, boas-vindas, a gente já falou um pouco, né? Nosso público esperado nesse webinar, a gente focou bastante em cidades pequenas, mas a gente sabe que a gente tem um público grande de médias e grandes cidades, então a gente não pode deixar de falar isso. Eu vou trazer um pouco do conceito de mobilidade ativa, importância da mobilidade ativa, sempre buscando trazer boas práticas e exemplos que são importantes para as cidades implementarem e olharem. Alguns pontos, fica difícil falar depois da Clarice, né? Porque é a Clarice, mas alguns pontos ela já aprofundou, eu vou passar um pouco mais rápido, mas a gente vai conversando, esclarecendo dúvidas depois. Então, quais são os objetivos dessa fala, né? Compreender os benefícios da mobilidade ativa para a saúde, meio ambiente, comunidade, explorar estratégias para promover
a caminhada e o ciclismo como forma de transporte sustentável, né, são as principais modalidades ativas, e identificar obstáculos e soluções para a adoção de estilo de vida mais ativo. Aqui eu trago o contexto atual das grandes cidades, mas por quê? Por que, Helena, falar de grandes cidades se nosso enfoque são as pequenas cidades? Porque a gente está falando de um presente distópico, né? A gente tem um conceito no direito ambiental que é que a poluição é transfronteiriça, ou seja, ela não fica concentrada em um território só. Tudo que acontece numa cidade, né, em um local, ele se perpetua para os outros locais, principalmente, né, falando em poluição do ar, que é uma das principais questões que a gente tenta prevenir com a mudança de forma de mobilidade. Então, a gente tem alguns contextos que eu vou trazer em pontos para vocês, que é cidades com mais de 60 mil habitantes, 6% dos deslocamentos são realizados de bicicleta, 7% de moto, 24% de carro e 18% de transporte público. Quando a gente fala de cidades ainda maiores, esse número cai mais ainda, né? Cidades com mais de 1 milhão de habitantes, 1% dos deslocamentos são realizados de bicicleta. Então, quanto menor a escala da cidade, o número de habitantes também, óbvio, se reproduz, mais as pessoas se deslocam de modais ativos. A gente vai perdendo isso com o crescimento das cidades e, ao perder isso, a gente olha para esse presente, né, distópico, que é o contrário de utópico. É uma realidade que já o que a gente não queria, né? Um pesadelo, enfim. E o que a gente propõe é refletir, né? A gente mudar esse paradigma é um grande desafio, e é um grande desafio que, de 4 em 4 anos, novas gestões, e a gente está olhando, né? E dialogando com vereadores eleitos, com prefeitos eleitos, secretários, já vão entrar nessas gestões, pessoas que trabalham na política pública, iniciativa privada, pessoas que vão dialogar e têm capacidade prática de mudar esse paradigma nos seus territórios. Eu apresento para vocês um pouco, né, aqui muito sob o olhar do nosso território de São Paulo, mas por que olhar para São Paulo de novo, já que São Paulo é megalópole, tão distante? Porque se a gente não olhar com cuidado para as nossas cidades, esse é o futuro, e esse é o futuro que a gente não quer. A gente não quer uma cidade que tenha engarrafamento todos os dias, inclusive em feriados. Esse é o modelo de São Paulo, esse modelo não deu certo, e por isso a gente precisa repensar e reverter esses modelos de cidades. Então, trazendo, né, um panorama de poluição, os veículos automotores são os principais causadores. Hoje, uma fala do Paulo Saldiva, que é um dos professores da casa do INSPER, que sempre impacta muito, é que respirar, viver em São Paulo, equivale a fumar um cigarro, um cigarro ou um maço de cigarro? Agora fugiu, Sérgio. Um maço de cigarro por dia. É isso, é bastante impactante. Nós somos fumantes passivos. E aí, um panorama também do nosso sistema cicloviário, né? Helena, mas sistema cicloviário a gente tem nas grandes cidades, e a gente está olhando de novo para as grandes cidades, é mesmo. Mas a gente precisa olhar para as grandes cidades para conectar com as regiões metropolitanas e para conectar as pontas das outras cidades, né? As margens. E o nosso sistema cicloviário ele é ineficiente e desigual. Então, a gente tem uma malha cicloviária, e quando a gente fala de malha cicloviária, a gente fala de ciclovia, ciclorrota, ciclofaixa. Em São Paulo, que antes, né, dessa grande retirada de ciclovias, a gente tinha 740 quilômetros dessa malha, totalizando tudo, que é um número relevante, não tão relevante para uma megalópole como São Paulo, mas se a gente olhar por cima, falta muita conexão com periferias e com eixos que são fundamentais para pensar nessas franjas das cidades. Isso tudo
para, né, a gente poder refletir sobre a qualidade das cidades, pensando em cidades mais humanas, como a Clarice falou e o Sérgio também trouxe. Se a gente olhar para a mobilidade a pé, a gente olha principalmente para as calçadas. A gente tem uma grande precariedade nas calçadas brasileiras, e eu trago esse número de análise de 27 capitais, e essa foto que demonstra bastante. E a calçada, a gente tem um grande problema, que é quando a gente trata a rua como um espaço público e a calçada como um espaço privado. O que a gente está escolhendo, né? A rua é do carro como um espaço público, a calçada é um espaço privado porque cabe ao particular a obrigação de cuidar, mas quem está andando ali são pedestres, crianças, idosos, pessoas com dificuldade de locomoção. E aí também outras questões relacionadas ao tempo de travessia, né? O que a gente está priorizando? A gente está priorizando o tempo do carro. O pedestre precisa abrir e fechar rápido, mas espera, o sinal, né? Mas espera, o pedestre consegue atravessar? Um idoso, uma pessoa com muleta, consegue atravessar naquele tempo? Ou tem que ser correndo? O que a gente está priorizando, né, nas nossas cidades? Então, esse panorama geral é para a gente trazer um contexto para refletir no porquê a gente deve investir em mobilidade ativa. Quando a gente tem alguns dados, e esses dados mudam de acordo com as cidades, né? A gente tem esse dado do IBGE de 2022, é que quando a gente fala em mobilidade, esse gasto do transporte nas famílias representa 18,1% do orçamento familiar. Esse valor com mobilidade ele supera o valor de alimentação. Quando a gente fala de saúde, a gente tem que, óbvio, sempre olhar, né? E talvez esse seja um dos fatores que as pessoas mais lembrem. Não lembram tanto do orçamento. Oi. Perdão de interromper, mas a gente precisa que você caminhe para a conclusão. Tá bom? Desculpa. Tá. Não, tudo bem. Bom, a gente olha para a questão relacionada à saúde sempre, mas olha pouco para o orçamento familiar, e a gente tem toda essa questão também de redução do tempo de deslocamento, e que a bicicleta, a mobilidade ativa, é o meio mais eficiente até 8 quilômetros. Então, a mobilidade ativa ela vem como uma proposta de economia de tempo, de permitir, né, um alívio do trânsito entre as cidades, e o investimento em infraestrutura cicloviária ela permite uma maior segurança para que as pessoas possam optar por um modal mais ativo e, enfim, todas essas vantagens que eu falei. Acho que aqui só trazer também motivos para investir em mobilidade ativa, e, enfim, depois a gente vê como que faz em relação à apresentação, não vou conseguir falar ela toda, mas a gente tem um ponto muito interessante, que hoje a bicicleta tem um grande rival, que é a moto. A moto, de fato, faz esse transporte porta a porta, mas a bicicleta é um transporte limpo que permite a integração porta a porta, né? Então, a gente tem que pensar a conexão da bicicleta com o metrô, a conexão da bicicleta com o ônibus, como que a construção de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas podem conectar cidades menores, fazendo com que essas pessoas possam se deslocar de forma segura, gastando menos, com mais saúde, mais segurança, e por aí vai. E aí, por fim, chamar atenção, né, para o papel do município de implementar a Política Nacional de Mobilidade Urbana. É papel do município isso, então chamar a responsabilidade do município. Aqui eu trago algumas estratégias de promoção, não vou conseguir entrar nelas, mas fica o exemplo, né, para olhar para isso. Programa Bicicletar de Fortaleza, de sistema de bicicletas compartilhadas,
Vitória e Vila Velha a gente tem o GV Bike, que é um ônibus exclusivo para ciclistas. Niterói, bicicletário de Araribóia, que aqui eu coloquei capacidade para 400 bicicletas, mas eles acabaram de anunciar que eles dobraram a capacidade. Outros exemplos, as barcas de Niterói, que fazem o transporte de bicicletas sem cobrança. O tamanho da malha cicloviária de São Paulo também é uma referência. Aqui eu trago algumas identificações de obstáculos e soluções, mas não vamos conseguir falar. E, para fechar, eu queria lançar um desafio, né, para as pessoas, e aqui hoje a gente não consegue fazer um debate a partir disso, mas para tentarem incorporar, pelo menos, uma prática de mobilidade ativa em sua rotina diária. Aqui eu coloco alguns vídeos, a gente manda esses links para vocês. E é isso, desculpa correr, mas acho que deu para passar a mensagem e fico à disposição. Obrigado, Helena. Vamos passar a palavra para a Cira. Eu já vou adiantando aqui que nós estamos com uma quantidade enorme, professor Maurício, de perguntas. Eu vou organizar em blocos e a gente vai dialogando assim que a gente começar a fase aqui de perguntas, tá bom, pessoal? Muitas perguntas de região metropolitana, financiamento de transporte público. Vamos falar delas depois. Cira, estamos todo mundo ansioso, muito ansioso para te ouvir. Bom, então eu vou compartilhar um pouco a minha experiência de vida, né? Como é que eu caí no mundo do cicloativismo pela bicicleta e o que isso tem a ver tanto com cidades resilientes em relação às mudanças climáticas, quanto possibilidades econômicas de para cidades de qualquer porte, né? Eu, como ciclista, eu viajo para lá e para cá também de bicicleta, então, enfim. Para a construção de governança, a sociedade civil ela tem um papel importante, né? Eu retomando, né, assim, a partir de um acidente que aconteceu, um acidente, não, uma morte que aconteceu na Avenida Paulista, da Márcia Prado, que hoje, inclusive, é uma rota turística também, e tudo mais, né? Eu tive contato com o ativismo pela bicicleta, com o cicloativismo, né? Foi um momento importante para mim, porque eu resgatei, inclusive, uma experiência de vida que eu tive aos 10 anos de idade, que eu morei nos Estados Unidos, no Arizona, numa cidade chamada Tucson, e lá tinha ciclofaixa. Eu ia de bicicleta para a escola, eu ia no supermercado de bicicleta, eu e minha mãe, era uma experiência de vida muito importante. A cidade de Tucson não é uma cidade muito grande, mas ela tinha, não essa infraestrutura cicloviária que a gente vê de referência na cidade de São Paulo, mas era uma faixa na borda. Como o acostamento, que tem aquela faixa branca contínua, era simplesmente isso na borda das calçadas. Eles tinham também uma outra coisa muito bacana, que era as faixas de segurança, quando você parava nessa faixa de segurança para atravessar, os carros paravam e você simplesmente atravessava. Então, era uma cidade com poucos semáforos e com uma infraestrutura cicloviária pela cidade inteira, porque era só um risco no chão, aonde os carros respeitavam esse espaço para bicicleta. Então, eu resgatei isso e foi um encanto para mim voltar a pedalar como uma pessoa que se transporta na bicicleta, né? A gente como ciclistas, como organização da massa crítica em São Paulo, qualquer coisa vira um negócio gigante, né? A gente construiu, então, o espaço do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito para debater a mobilidade por bicicleta na cidade. A gente fez um movimento também para enxergar a gente percebeu, quando a gente montou o conselho, que a gente sumia no meio do transporte coletivo, no meio do transporte escolar, no meio de tudo, a gente sumia como ciclistas. Então, a gente criou a Câmara Temática de Bicicleta. E lá a gente avançou na cidade de São Paulo discutindo a infraestrutura. Então, o plano cicloviário da cidade de São Paulo, para ser concluído até 2030, ele teve muita participação de muitos ciclistas. E é assim que a gente desenvolve a governança, né? A governança a gente faz junto, né? Então, a gente tem elementos para pensar. Eu era uma ciclista que andava na cidade sem infraestrutura cicloviária. São mais de 17 mil quilômetros de viário na cidade de São Paulo.
E eu achava que era assim, tinha que obrigar todo mundo de carro a reduzir, a se comportar melhor e a compartilhar a via. Aí veio a infraestrutura cicloviária. E aí deu para perceber, numa das pesquisas que a gente desenvolveu, porque dado é fundamental para a gente planejar a política pública, entender como as pessoas enxergam a sua terra, o seu território, o seu ir e vir dentro de um espaço é super importante. E a gente fez uma pesquisa com mulheres. Foi muito legal saber na cidade como que as mulheres viam. E as nossas pesquisas todas indicam que tem 2 fatores para as pessoas andarem de bicicleta na cidade. Um é a saúde e o outro é o transporte propriamente dito. Não tenho dinheiro para pagar o transporte. Esses são os 2 focos maiores. Mas no caso das mulheres, que começaram a pedalar depois da infraestrutura cicloviária, isso mexeu muito comigo, porque eu me jogava na rua. Mas tem muita gente que não se joga na rua se não tiver a infraestrutura ali, ou se não tiver uma redução de velocidade, uma melhor compatibilização entre o ciclista e o cara que pilota o carro, né? Então, a gente percebeu isso, assim. A gente sabe também, no caso da cidade de São Paulo, mas eu posso falar também de uma cidade para onde eu vou mudar quando eu me aposentar, que fica em Minas Gerais, em Conceição do Rio Verde, tem, sei lá, 12 mil habitantes, né? Mas é uma cidade que se conecta com outras. E aí a gente percebe a importância da redução de velocidade, do acostamento, da existência do acostamento para conexão entre cidades. Então, assim, a bicicleta, ela pode nos auxiliar a promover um outro jeito de ver a cidade. E isso para cidades pequenas, grandes, região metropolitana, né? Aqui em São Paulo a gente teve um caso muito interessante, porque tinha uma infraestrutura cicloviária que ia até Taboão da Serra, mas não tinha infraestrutura cicloviária em São Paulo. Aí, conforme entrou uma gestão, saiu outra, aí vem a importância do planejamento, digamos assim, do planejamento metropolitano, porque um governo tirou a infraestrutura, o outro colocou. E aí, quem se prejudicou com isso são as pessoas que usavam a estrutura, né? As pessoas que de Taboão da Serra queriam que São Paulo colocasse na Eliseu de Almeida a infraestrutura cicloviária, e o pessoal e vice-versa, né? Então, o planejamento de conversar com as cidades vizinhas, de fazer isso junto, é muito importante. Cidades que fazem Caminho da Fé, tem um monte de atividades de turismo que trazem renda, que trazem oportunidades para as cidades, né? E tem também os trabalhadores que se transportam, independentemente do que a gente quer. Então, esse mundo do ativismo da bicicleta foi me colocando dentro de uma perspectiva de enxergar a cidade de um outro jeito e de pensar a política pública a partir da cidade de São Paulo, que é uma cidade que ela não é recomendável para todo mundo, né? Aqui a gente tem maus exemplos de muitas coisas, tem bons exemplos também, mas tem maus exemplos. Essa discussão toda, quando eu penso, né, na elétrica, eu já sou daquelas pessoas da mobilidade que fala assim, gente, a elétrica tem bateria, a bateria, ela tem o material XYZ delta H. Depois que acaba a bateria tem que ser reciclada. Vai ser reciclada como? Então, eu começo a olhar os processos do ponto de vista de construção de resiliência, também da forma como a gente consome as coisas, né? A bicicleta normal, ela não tem nada disso. Eu consigo me deslocar tranquilamente em 15 quilômetros, e aí eu tenho que olhar como que é o desenho da minha cidade para poder imaginar como que isso pode ficar bom. Porque muito do que eu faço, a gente vai para Ubatuba, a gente vê a quantidade de gente andando de bicicleta, né? Então, são várias cidades, várias realidades. Mas eu acho que a gente tem que trabalhar a acessibilidade, a intermodalidade, e entender que não adianta eu duplico a rodovia e tiro o acostamento, eu tiro a possibilidade daqueles que usam o acostamento, não só porque o carro quebra, mas também porque se transportam nele, né? Enfim, eu acho que é um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês, da importância de você pensar principalmente na compatibilização de velocidade. Então, toda cidade ela vai ter que observar os seus dados e ver como
que a gente, como que a gente gasta o nosso dinheiro, sabe? Porque quando uma pessoa é atropelada, seja um pedestre, seja um ciclista, acima de 50 quilômetros por hora, a probabilidade de óbito ou de uma coisa muito grave acontecer é enorme. E aí eu tenho as consequências disso. Isso significa custos, né? A gente mata no trânsito brasileiro, em qualquer lugar, rodovia, cidade, em tudo quanto é canto, a gente mata mais do que muita guerra. Essa é a nossa realidade. E aí a gente sobrecarrega sistema de saúde, sistema de pensões, né? A parte de previdência. Isso é uma realidade que a gente tem. E aí a gente tem uma mística de como que a gente constrói todo, porque é difícil, né? Depois que eu disse que o carro é status, que o carro me coloca numa determinada posição em relação ao outro, numa cidade desigual, fica difícil de falar de outras coisas, apesar de que todo mundo se transporta majoritariamente a pé ou de ônibus, a pé ou faz intermodalidade, né? A gente é sempre um pedestre, é sempre tá sempre num transporte ou outro quando as distâncias são muito longas. Distâncias curtas a gente pode fazer. Então, acho que tem uma lógica de construção. E aí, como que eu posso melhorar essa realidade, né? Como que eu posso transportar? E aí, a Clarice deixou uma provocação, né? Ela deixou uma provocação que ela falou assim: quem tem direito a esse espaço viário? Numa cidade desigual, ou nas cidades aonde eu vou construindo uma estrutura que vai substituindo, eu vou fazendo viário, viário, viário. Aí você tem situações em São Paulo aqui que aonde o viário ele não atende mais ao cidadão no seu na sua caminhada, né? A quem pertence esse espaço viário? A gente está justamente em São Paulo, a gente tem obras enormes que vão tirando mais e mais espaço de calçada, de passeio e de infraestrutura cicloviária. As obras, elas acontecem muitas vezes já num lugar onde tem a infraestrutura cicloviária sem nenhum tipo de aviso para aqueles que usam aquela infraestrutura. E você se vê, de repente, pedalando e, de repente, a ciclofaixa ou a ciclovia ou qualquer que seja a infraestrutura cicloviária, ela termina porque se inicia uma obra e não tem alternativa para passar. Para o pedestre, às vezes, alguém lembra de botar uma faixinha, fazer uma extensãozinha aí, o pedestre vai passar lá na obra. Então, é como a gente pensa a cidade. Eu quero chegar logo. Para quem vai de bicicleta, a viagem é a própria pedalada. Então, acho que a gente tem que buscar soluções criativas nas nossas diferentes cidades e ela tem que ser construída com as pessoas. E construir com as pessoas significa dialogar mesmo. É ter conselho, é ter gente, é ver, ouvir quem está usando o território. Mas também pensar que, às vezes, a referência de quem está no território não tem um outro exemplo. Às vezes eu tenho que trazer exemplos de fora para fomentar essa possibilidade da gente borbulhar. A gente não vai superar as mudanças climáticas sem uma abertura na nossa mentalidade e muita criatividade de solução. E ruptura com o fazer convencional. Eu acho que a gente aqui em São Paulo, no movimento da bicicleta, e a bicicleta, seja no Fórum Mundial da Bicicleta, seja nas nossas organizações, seja em todo o movimento que a gente tem feito para garantir a representação nas câmaras de vereadores, assembleias e Congresso Nacional, a gente faz esse esforço justamente porque a gente entende que a bicicleta, movida a arroz com feijão, ela é inspiradora para que a gente mude a forma como a gente planeja a cidade e pense a cidade e os seus espaços verdes e as suas conexões como um elemento possível e é mais barato do que a gente imagina, porque aquilo que a gente não vai gastar com pessoas que morrem ou sofrem com as consequências, a gente poderia estar organizando um ecoturismo, poderia estar organizando um ir e vir mais gentil.
E como é Cira, mobilidade, eu tenho que pensar em outras, tenho que pensar na estrutura de rodovias e conexão metropolitana, para fazer sentido. E trem, né, gente? Eu acho que trem mais do que ônibus elétrico, na minha humilde opinião. Eu gostaria muito um dia de subir num trem lá no Oiapoque e até o Chuí, sabe? Eu acho que ia ser legal. Bom, obrigada. Eu acho que já deu meu tempo aqui, né, Sérgio? Ele está já. ali para Obrigado, provocar a Cira. gente, né? Obrigada, gente. Obrigado a você, Espero, Cira. espero que seja inspirador de alguma forma. Muito, 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 muito obrigado, Cira. Essa perspectiva que vem da sua visão ativista, ela é fundamental. E eu ressalto um ponto que eu acho que a minha experiência como secretário, em que a gente teve, eu sinceramente não lembro o dia que a gente brigou, Clarice, depois você vai ter que me contar isso. Mas uma das experiências mais ricas que eu tive foi nas reuniões das câmaras temáticas de bicicleta, de pedestres, de taxistas, do transporte público, onde representantes da sociedade civil eleitos participavam de discussões permanentes com a gente e tinha o Conselho Municipal de Trânsito e Transporte. Então, eu diria aos novos administradores, quem está chegando, não tenham medo da participação da sociedade civil. A participação da sociedade civil, às vezes, ela incomoda, ela é crítica, ela te tira da zona de conforto. É para isso que ela serve mesmo, né? Se for para aplaudir, contrata uma claquete. Mas ela ilumina os caminhos. Ela te dá uma direção. Se você não conseguir atender tudo, e não vai conseguir, mas ao menos ela te dá um norte do que deve ser feito. Eu vou introduzir uma discussão, Clarice, Helena e Cira, que é uma discussão que está em várias perguntas aqui, que é da região metropolitana. Para isso, imaginem que uma lei na Prefeitura de São Paulo dissesse que cada subprefeito, São Paulo tem 32 subprefeitos, que cuidam basicamente da zeladoria dos bairros. Mas imaginem uma lei municipal que dissesse que cada subprefeito ia ser responsável pela exploração do transporte público na sua subprefeitura. Então, cada subprefeito faria uma licitação, definiria as rotas, definiria a tarifa e definiria os meios de pagamento. E o prefeito ficaria responsável pelas linhas que cortassem as subprefeituras. É fácil a gente imaginar o caos que seria isso, né? Então, abre um pouquinho a lente e olha para a região metropolitana de São Paulo. Na verdade, a gente já vive como se fosse uma cidade só. Ninguém sabe me dizer onde é a divisa de Guarulhos com São Paulo, ou de Nova Iguaçu com Rio, ou de Contenda com Curitiba. Ninguém sabe mais onde estão essas divisas. Só que a gente gere o sistema como se fosse cada subprefeito cuidando do seu quintalzinho, gerando muita ineficiência, gerando muita confusão, muitas linhas sobrepostas, meios de pagamentos que não conversam entre si, tarifas não integradas e muito caras. Clarice, por que é o Washington pergunta isso, e a minha pergunta que vale $1 milhão? Por que é que essa agenda não avança tanto? No Brasil, o Washington pergunta isso, nós temos dois bons exemplos, eu acho. Não são ainda a autoridade metropolitana dos nossos sonhos, mas é Goiânia e Vitória, que tem se integrado, especialmente Goiânia, tem promovido uma integração muito efetiva. O que precisa para isso acontecer? O que está faltando, Clarice? É, é a pergunta de fato que o Washington sempre faz, sempre provoca nesse tema. Eu acho que no Brasil a gente tem uma questão política, né, que nos emperra muito no processo da política pública, né? A política. Acho que, inclusive, o próprio ciclo eleitoral, né, a cada 2 anos, é uma dança das cadeiras, isso emperra muito o processo, a gente é muito refém né, das administrações vigentes e então, acho que esse é um tema bastante complexo, porque também a gente está falando de bons negócios, né? Já que, enfim. Então, isso fica muito ali como uma moeda, eu acho, assim, muito, muito de troca, um sistema muito vulnerabilizado pela política. A gente tem bons exemplos, acho que esses exemplos de Vitória e Goiânia, né, são bons caminhos, né? eh, no Brasil, acho que Curitiba também, né, tem ali a coordenação da região metropolitana. A gente tem bons exemplos na Europa, né? Então, Londres, o Transport for London, né? Foi criado lá em 2020 e é responsável pelo metrô, pelos trens, pelo VLT, ônibus, táxi, atua também no desestímulo de uso de veículos
particulares, tem uma série de mecanismos ali de cobrança, enfim, pedágio, estacionamento, né? Então, enfim, olha para essa escala metropolitana. Paris também, né? Então, são mais de 130 comunas ali francesas, né? E tem uma responsabilidade pela integração, reunindo os diversos modais. Lisboa, a Autoridade de Mobilidade e Transportes, a AMT, fiscaliza, regula o setor da mobilidade, considerando aí o deslocamento na região metropolitana, né? Inclui transporte fluvial, ferroviário, terrestre. Temos Medellín, né? Cuja autoridade metropolitana é um resultado da parceria da prefeitura com a região metropolitana do Vale do Aburrá, né? Aburrá, não sei como é que fala. Mas, enfim, que também está ali olhando para essa integração, né? Essa questão toda entre o poder concedente e a concessionária, entre as entidades públicas e privadas. Então, acho que tem, sim, uma série de bons casos para os quais a gente possa olhar, sempre entendendo o transporte como esse serviço público, esse serviço que mesmo quando, né, tem um poder, ele é cedido, né, para o privado, ele tem ali um contrato onde o poder público tem mais ingerência, né, tem uma série de indicadores, de monitoramento, uma fiscalização que é possível de acontecer. Então, esse olhar é possível, mas partindo desse pressuposto, que o poder público tem que ter uma ingerência sobre esses contratos e fazer o desenho desses contratos, né, dialogar. Uma integração de uma infraestrutura física, ok, é ótimo, mas se não tem uma integração tarifária, se não tem uma integração operacional, né? Não adianta ter só a integração física. Então, mas para isso a gente precisa ter uma integração institucional, né? Eu acho que esse é o grande desafio. Mas eu acho que aqui no Brasil, o nosso desafio, que também deve ser em outros lugares, mas enfim, que é a grande questão que fica atravancado, é da política. Agora, de fato, eu gosto desse exemplo que você está, amplia a lente, né? Uma São Paulo. Aí são vários bairros na verdade, são vários municípios com uma infraestrutura compartilhada. A gente fala que no Rio entram, eu falo aqui, eu estou no Rio, né? É um Réveillon por dia que entra na cidade do Rio. Então, né, como é que a gente ignora esse fato, né? Japeri, que está a 50 quilômetros do Rio, uma cidade na Baixada, mais de metade da população de Japeri trabalha no Rio. Mais de metade da população de uma cidade vem diariamente 50 quilômetros, né? Gente, não é possível que isso não seja falta cidade em Japeri, né? A verdade também é essa. Acho que a gente, olhando nessa escala metropolitana, é esse entendimento do macro. Mas acho que, do ponto de vista de transporte, tem sim bons exemplos. Talvez o próprio Washington possa depois contar um pouco para a gente como é que ele vê aí qual é esse entrave, se é mesmo a política ou não. Eu acho que a política ela acaba nos atrapalhando bastante no Brasil. Excelente. Obrigado, Clarice. Eu não sei se a Helena e a Cira querem fazer algum comentário sobre a questão da região metropolitana, da metropolitanização, da gestão da mobilidade urbana. Eu diria que a gente assim, tem uma questão da forma como a gente regula as coisas, sabe? Eu acho que a gente tem uma discussão que a Clarice traz da importância do Estado do poder público enquanto aquele que vai fazer a gerência, mas a gente precisa entender essa contraposição, essa força que a gente teve de construção em função da lógica econômica que nós seguimos e, consequentemente, dos modelos das oportunidades e modelos de negócio que nós adotamos. Então, acho que pensar em vez do estado mínimo, mas do estado necessário e saber que estado é esse que eu preciso é fundamental. E num ciclo de política pública de 2 anos, e aí a cidade de São Paulo, ela é extremamente impactada. Eu não sei se como as outras capitais são impactadas, mas eu tenho assim uma visão muito clara no processo de construção das políticas públicas, o quanto a política no sentido dos processos sucessionais, impactam na cidade de São Paulo, porque ela mexe na estrutura das subprefeituras.
Então, as subprefeituras, que são lugares de zeladoria, hoje, né, que não se discute, assim, o transporte acontece na cidade como um todo, né? A mobilidade acontece na cidade como um todo. Mas o impacto da decisão, se eu vou deixar uma ciclovia aqui ou se eu vou asfaltar aquela rua ali, ela acontece de uma forma desorganizada, mas a partir do interesse local. E na hora que muda num governo de coalizão as forças para o processo sucessional, eu fecho o ciclo da política pública, que é impossível em 2 anos você desenvolver um modelo ou um processo que vá para frente. A gente viu isso no caso da cidade de São Paulo de uma forma muito clara com a infraestrutura cicloviária, com o plano de mobilidade, entre uma gestão e outra, como isso foi construído e como isso foi prejudicado de uma gestão e outra, né? Isso a gente já discutiu muito no Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, né? Mas é isso, a política e os modelos de negócio e o ciclo da política pública, e aí eu só queria complementar isso em relação à Clarice, porque nós fazemos incidência política aqui em São Paulo, de Assínvia também, e aí a gente percebe como que os candidatos e as propostas de governo, elas se desenham, né? E qual vai ser o resultado disso. Obrigado, Cira. Helena, antes de você, só lembrar a audiência que é muito, muito, muito importante para a gente do INSPER que vocês respondam a pesquisa sobre a mobilidade urbana, sobre a sessão de hoje. É muito importante para todos nós a gente ter a opinião de vocês, a avaliação de vocês para o nosso processo de melhora contínua. Helena. Bom, queria agradecer, acho que me sinto bem contemplada, só adicionar o papel das centralidades das grandes cidades das regiões metropolitanas. Então, assim, infelizmente, a gente tem essa dependência, né? Como a Cira falou, a gente não tem o nosso pacto federativo, ele não inclui as regiões metropolitanas, mas elas existem e a gente amarra isso, mas essa amarra ela tem que surgir das grandes cidades como elos. Então, acho que a gente tem, né, o exemplo da região da Grande Vitória, porque Vitória puxou e promoveu essa conexão de uma ponta a outra, as outras cidades. Então, óbvio, Vitória tem um tamanho minúsculo comparado com São Paulo, mas São Paulo tem o tamanho de verba que é a maior cidade da América Latina. Então, assim, também tem esses desafios, a gente precisa assumir, pensar e cobrar essas questões, tendo também, lógico, como uma liderança e um protagonismo das grandes cidades também. As pequenas cidades precisam se reunir de alguma forma para exigir essa liderança e essa conexão, porque a gente não tem opção. As cidades têm que se conectar, as cidades são dependentes das metrópoles. Então, a gente precisa conectar as franjas. Mas não tem resposta pronta, é o nosso desafio para os próximos anos. Helena e Cira, vou começar por vocês, depois eu volto com a Clarice. Tem duas perguntas aqui, uma da Anitta Martins e outra da Kathleen Santos. As duas falam de bicicleta. A Anitta expressa uma preocupação, eu também sou ciclista, tento só me deslocar de bicicleta, que é o impacto das bikes elétricas nas ciclovias, né? A gente tem visto um crescente uso de bicicletas assistidas ou até mesmo completamente elétricas. Qual é o impacto disso? Ela também pergunta se existe impacto positivo das bicicletas compartilhadas, sistemas que existem em São Paulo, que existem no Rio, em algumas cidades patrocinadas pelo Itaú. E a Kathleen, ela reclama não, mas ela revela que na cidade dela, no norte do Paraná, o uso de bicicleta é muito complicado por causa da topografia. É uma cidade alta, tem muitos morros, e também não tem incentivo à ciclovia. Mas ela acredita que, mesmo em meio a essas dificuldades, deveria existir soluções para cada tipo de cidade. O que vocês podem dizer para as duas colegas nossas que estão aqui participando com a gente de soluções e do impacto do uso da bicicleta elétrica e do Itaú? Vou começar com a Helena, passo pela Cira e depois a gente termina essa rodada com a Clarice, pedindo para vocês serem bem rápidas, se possível, para a gente poder abrir mais uma rodada de perguntas. Tá, obrigada, Sérgio. Primeiro, em relação às bicicletas elétricas, a gente tem esse boom a gente está vendo em São Paulo, vendo em cidades que tem bastante, enfim, ciclovia.
Tem acontecido acidentes, tem sido problemático, algumas cidades querem proibir, regular a velocidade e o trânsito. Aqui em São Paulo a gente tem visto bastante acidente por causa da velocidade, eles querem andar rápido, ultrapassar e não tem menor condição, então a médio prazo a gente vai ter que começar a fazer a real análise desse impacto. Não sei mensurar, e também para nós que defendemos uma mobilidade limpa, é melhor ter esse tipo de veículo do que ter um carro, mas a que preço, né? Então a gente vai ter que discutir isso. Então, assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, Sérgio, é. Desculpa. Segundo ponto, é uma cidade que tem uma topografia desafiadora e também não tem Tá. muitas ciclovias. Como que a gente pode recomendar que eles incentivem o uso da bicicleta? Tá, assim, eu tive que passar bem rápido, mas além das ciclovias, a gente tem ciclorotas, a gente tem regiões que podem ter redução de velocidade. Então, assim, uma alternativa é criar ciclorota, uma alternativa municipal é criar ciclorotas para que essas pessoas se locomovam em regiões de menor velocidade, até 30 km por hora, por exemplo. E individual, tá, Helena, mas isso pode demorar a acontecer. Então, o que o indivíduo pode fazer? Buscar alternativas que contornem em bairros mais movimentados. Então, assim, sair da via principal, sair da via rápida e contornar é, enfim, esse trajeto. Outra possibilidade também, pensando em altimetria, eu comecei a me deslocar em Belo Horizonte, que é uma cidade, né, bastante montanhosa também. O que eu sempre optava era a gente tinha um rio, então eu buscava, às vezes, eventualmente, o caminho mais longo, margeando o rio. Então, alguns traçados, a gente tem hoje aplicativos como Strava, que ajudam, o próprio Google mesmo ajudam a gente a traçar esse caminho, dizendo caminho mais rápido, com mais relevo. Então, hoje a tecnologia nos ajuda nesse ponto. Sérgio, qual que era o último? Então, são esses dois pontos. Ah, tá. Achei que tinham três. Não era isso. Não, tinha também o impacto das bicicletas compartilhadas. Ah, não, para mim esse é o mais importante, bicicletas compartilhadas, assim, a minha tese é sobre conexão intermodal, eu trato bicicleta, ônibus, metrô, barca, estudei as capitais do Sudeste, e para mim as bicicletas compartilhadas, elas têm um papel fundamental e precisam estar inseridas no sistema de mobilidade. A gente precisa olhar para todo o sistema compartilhado, e a bicicleta precisa estar incluída como um grande aliado nos próximos anos, ser vista como parte integrante do transporte público. É isso. Cira, por favor, e depois a Clarice. Eu digo o seguinte: o problema não é a bicicleta elétrica ou a assistida. O problema é a forma como as pessoas dirigem. Então, a gente fez uma proposta e o nosso sistema, o nosso código de trânsito, ele é pautado na direção defensiva. Então, eu preciso mudar a ideia do acelera para adotar a ideia do vou com calma. E o vou com calma no sentido de proteger. Então, nós mulheres que temos que levar filho para cá, o idoso para lá, que já que o sistema de cuidado é nosso, a gente tende a ser um pouco mais calma em várias coisas, porque a gente tem uma sobrecarga em relação à questão da cidade. Então, para mim, o problema não é, a elétrica não é um problema. A assistida não é um problema. Inclusive, a assistida e a elétrica, nos locais onde eu tenho muito aclive e muito declive, é uma possibilidade, né? Para quem não tem, não quer treinar a ponto de fazer a subida amiga, chegar lá no alto, né? Então, a elétrica assistida, ela é uma solução para eu ir daqui para ali quando tem um morro, né? Para quem não faz o trajeto. Então, o problema não é a elétrica e não é a assistida na infraestrutura cicloviária. O problema é a forma como as pessoas dirigem. E isso tem a ver com eu tenho pressa, eu vou logo, eu vou rápido, eu vou em alta velocidade. Esse é o problema. Eu não penso na minha velocidade média,
e nem no meu respeito e na direção defensiva. E a compartilhada, eu acho que a Helena colocou muito bem a questão. A gente aqui em São Paulo, a gente teve a experiência da compartilhada meio que num modelo de negócio que talvez não seja o melhor, porque não foi uma política pública dentro do sistema de mobilidade. Foi algo colocado ali, com mais de umas, assim, tipo, por exemplo, Itaú e Bradesco, Tembici e Itaú, tinham sistemas de plugar diferente, gente. Não dá. Eu pego a bicicleta aqui, eu sou obrigada a estar no circuito do Itaú. Eu não posso deixar a bicicleta no circuito da Tembici. Então, isso não é uma política de intermodalidade com bicicletas compartilhadas. Então, isso tem que estar no planejamento. Isso, a gente levou essa discussão dentro do sistema de mobilidade desde que as compartilhadas foram apresentadas. Claro que a gente, como ativista da bicicleta, tem visões diferentes do negócio, né? Mas uma coisa que é consenso entre nós é que tem que estar dentro do planejamento, como a Helena apontou. Clarice, eu queria te adicionar aí a Eleonora Seligman, tá? 2 vezes ela se manifesta aqui preocupada com um elemento que está acontecendo na cidade de São Paulo nesses dias, que é a retirada de dezenas de árvores para a abertura de um túnel, com a promessa de que o trânsito vai melhorar por causa desse túnel. E a sociedade está tentando se organizar para questionar essa obra. Então, queria te ouvir um pouco esse conflito que existe na cidade em torno da gestão do espaço, porque o espaço é Então, restrito e todo mundo quer espaço. Como é que a gente pode fortalecer a visão da sociedade de que o uso do espaço pelo automóvel não é o mais eficiente, depois de décadas de campanhas publicitárias de uma cultura de que o automóvel é o símbolo da liberdade? Queria te ouvir um pouco sobre isso. eu acho que, em primeiro lugar, eu acho que vem justamente isso. A gente tem uma campanha do Acelera, a gente tem uma campanha que é do automóvel como um elemento central da masculinidade da sociedade, né? São anos e anos de propaganda falando do eu sou livre, aquele carro off-road, né? Fazendo cross no meio da montanha. Então, isso, o cowboy, né? Aquela coisa toda. Então, é o cigarro e o carro. O carro, ele tem essa característica, se construiu essa necessidade desse bem de consumo. E aí, a gente se depara com uma obra do passado, que é o túnel Sena-Madureira, que ele é uma aberração urbanística, porque ele não vai resolver a questão do trânsito naquela região, é claro isso, né? E a gente pode dizer isso tranquilamente, porque a Marginal Tietê demoliram a árvore, tiraram canteiro, fizeram a via e ela continua do mesmo jeitinho que ela estava antes, só que com menos árvore, com menos área verde, né? Mas o processo continua o mesmo lá, né? Então, a gente teve também essa obra que mostra, né, a obra da Marginal Tietê com a via mais expressa, né, que a ideia era ter uma conexão mais expressa, tal, mostra que ela continua a mesma coisa, porque a gente tem um problema que é o problema do volume de carros, né? Aí ela é uma aberração do ponto de vista social, porque eu vou remover uma comunidade, a boca do túnel sai lá. E ela é uma aberração, a obra, né, da Sena Madureira é uma aberração também, porque eliminou. No planejamento da cidade, no plano diretor estratégico, eu tenho justamente ali aquele corredor verde, como corredor verde, dentro do sistema, do SAPAVEL, do Sistema de Áreas Protegidas, Espaços Livres e tudo mais. Então, assim, a Sena Madureira ela é uma coisa clássica, mostrando o quanto os processos de coalizão, né, política, às vezes tem interesses econômicos também. E aí a sociedade fica ali no meio. Então, você vai ter, numa polarização, num período de polarização, você vai ter isso mesmo. Alguém que vai lá gritar, falar, não, tal. E aí, para todo mundo saber, o Ministério Público acabou de barrar a obra por um tempinho. Acabou de sair do Ministério Público essa. Então, essa é a mobilização da sociedade civil falando, cara, é uma obra cara, ela não vai cumprir a promessa dela, como nenhum dos nossos túneis cumpriu,
mexe com o subsolo, então eu tenho todo um problema de como a água se movimenta ali. Então, é uma incoerência, mas são decisões políticas. Essa é uma decisão política. Fazer essa obra ou não fazer essa obra, tirar ela do arquivo e botar ela para rodar, foi uma decisão política. E aí tem gente que vai defender, simplesmente porque vai defender, e vão ter pessoas como nós, ativistas, que vão estar lá dizendo, vão estar lá tentando. Agora não dá para abraçar a árvore, já foram todas removidas, então a gente não pode nem abraçar a árvore, né? Mas a gente vai estar alertando sempre isso. A necessidade dessa obra de não sei quantos milhões para fazer o quê de verdade? O que ela está fazendo? 3 aberrações. 3. Cira, obrigado. Clarice, além de Desculpa a comentar, imagina, empolgação, porque imagina, eu excelente. eu tô lá Eu só fico com naquele. esse papel chato aqui de moderador, né? Alguém tem que fazer, sou eu hoje. A Clarice, a gente já está caminhando para o nosso final. Além deste tema da organização da sociedade civil, de como influenciar, da gestão do espaço, também aqui a gente tem algumas perguntas que eu acho importante a gente falar do financiamento do transporte público. Um colega de Timóteo, ele pergunta como é que uma cidade pequena pode ter uma forma de calcular o custo mais simplificado e repassar isso para a tarifa de uma forma mais simples e mais clara. Acho que valeria a pena, porque esse é um desafio que as prefeituras vão ter que enfrentar, já estão enfrentando, e a situação vai ficar cada vez mais caótica, que é esse modelo de dividir o custo do transporte pelos usuários, ele não tem mais sensibilidade para resolver nosso problema. Por favor, Clarice, e pedindo para todo mundo responder a pesquisa, por favor. Eu acho que até, né, eu vi várias perguntas aqui que perguntam, falam da tarifa zero, né? Então falam dessa, como é que a gente consegue de fato fazer com que o transporte seja gratuito, como é que a gente faz esse cálculo, que cálculo é esse? A gente tem aí o Brasil atualmente, né, o país com o maior número de cidades com tarifa zero, são cidades de pequeno, de médio porte, mas uma parte consistente aí, uma parte dessas cidades implementou a gratuidade, porque as empresas quebraram com a pandemia ou abandonaram as operações. Uma outra parte dessas cidades viu uma demanda por a demanda por subsídios, ela se tornou tão alta que as administrações municipais foram considerando que valia a pena financiar integralmente o transporte, então houve aí uma quebra de um paradigma, de um entendimento de como é que o transporte tem que ser pago, né? Então, uma medida emergencial, né, porque na época da pandemia a gente viu aí uma série de cidades sendo ajudada de forma emergencial, ela acaba se tornando uma política pública permanente em alguns lugares, em outros um grande tema. A gente vê hoje esse tema, ele vai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, tá em todos os lados, né? O que a gente vê é que os passageiros acabam aumentando exponencialmente, aumenta o número de linhas, né? As cidades acabam buscando novas formas de financiamento de seus sistemas. A gente vê aí, enfim, uma série de cidades avançando bastante nessa discussão. O que eu acho que para mim me encanta, que é para além da discussão da tarifa zero em si, é quebrar essa ideia de que não tem que haver financiamento público para o transporte precisa se resolver no privado, é o passageiro quem precisa pagar esse custo, né? Então, é um momento de ruptura teórico-metodológica sobre esse tema, e isso é fundamental, porque a gente precisa de uma ruptura, não só teórico-metodológica, mas até ética sobre como é que a gente pensa o sistema e política, de forma mais ampla, né? Então, acho que tem muitas discussões acontecendo em torno do financiamento de transporte, né? Tem várias organizações aí mobilizadas em torno de repensar a lei do Vale Transporte, né? Tem discussões em torno do valor arrecadado por estacionamento rotativo, venda de crédito por carbonos em função da diminuição da poluição causada pelos automóveis, criação de contribuição nacional pelo uso do sistema viário. É a proposta que, inclusive, está lá na PEC 2523, que foi apresentada pela Erundina, né, que seria a principal fonte de recurso do Sistema Único de Mobilidade, que é a proposta, né, já há alguns anos promovida por diversos grupos da sociedade civil, né? Então, acho que a gente está nesse momento de entendimento de que a gente não, o modelo atual, né, ele fracassou, né? Ele fracassou não só no que ele entrega, mas na forma como ele é financiado. A gente precisa romper esse modelo e
a discussão toda sobre financiamento não é para manter esse modelo, ao contrário, é para uma reestruturação completa, o que inclui, inclusive, um redesenho desse cálculo, né, que é a pergunta original, um redesenho da remuneração, um redesenho dos contratos, um redesenho dos sistemas, né? Então, acho que temos aí uma boa oportunidade. Alguém até colocou: o veículo elétrico não é uma oportunidade de repensar o sistema de transporte? Acho que essa pergunta veio aí. É uma ótima oportunidade. A gente está aí com vários novos elementos na mesa, na discussão do sistema de transporte, e a gente precisa sair né, da caixinha, de fato, da forma como a gente vem pensando. Então, precisamos de um novo modelo de negócio, é um novo modelo de financiamento, tem novos atores que estão entrando, inclusive no caso do ônibus elétrico, né? Temos aí setor de energia, né? Enfim, tem uma série de novos. O ecossistema mudou bastante, a gente precisa eliminar essa dependência que temos na tarifa, ou seja, no passageiro e na passageira, para garantir o sistema, e precisamos pensar para além da garantia do básico do sistema. Como é que a gente tem sistemas que vão funcionar a pleno vapor, inclusive no momento de evento extremo, que vai ser o que vai ajudar a população a passar pelos eventos extremos, porque não foi o transporte que ajudou a população a passar pela pandemia. Ao contrário. Em outras cidades do mundo, sim. Os sistemas de transporte foram redesenhados para ajudar a população, ampliar a resiliência da comunidade como um todo para passar pela pandemia. E aqui foi exatamente o contrário. Então, a gente precisa de financiamento para garantir operações em períodos normais, com qualidade, cobertura, segurança, limpeza, e também sistemas que consigam, né, garantir o deslocamento da população em situações emergenciais. Então, é pensar completamente uma outra forma de remuneração e outros contratos e outras formas de gestão, né? Acho que a discussão da tarifa zero, ela está abrindo essa porteira e a gente precisa aproveitar, né, para entender como é que isso pode ser feito de forma que beneficie a população como um todo e que quebre esse status quo dos modelos de negócio aí que a Cira mencionou. Posso E só só sobre fazer a um. questão do carro, eu acho que um comentário só que eu tenho é, gente, tão datado, né? É o futuro do passado. Antigamente a gente olhava para o futuro e falava o carro, né? Parece que eu ainda estou vendo aqui um filme, Guerra Fria, o futuro das cidades. Está datado, isso é o sonho do século passado, né? Então está na hora da gente começar a sonhar no século XXI. Eu só Cira, faria um minutinho para a gente encerrar. Clarice, super rapidinho. obrigado. Eu só faria uma complementaçãozinha assim boba, trazendo um outro contraponto da própria cidade de São Paulo, né? Então, se eu tenho um estímulo, uma mudança na forma como eu vou usar o transporte público, eu diminuo o número de carros na via. E aí eu fico pensando assim na oportunidade, por exemplo, do Parque Jurubatuba. O Parque Jurubatuba, todo mundo está lá no túnel da Sena Madureira, mas tem o Parque Jurubatuba, que é a continuidade da Marginal Pinheiros, que vai desembocar lá naquele negócio que é Interlagos Teutônio. Ou seja, vai ser uma obra gigante que vai sumir com uma área permeável em tempos de resiliência, é uma situação que a gente precisa olhar, né? Da importância dessas áreas verdes, essas áreas livres, essas áreas que estão aí, que podem servir para nós estarmos, né? E eu vou ampliar a Marginal Pinheiros, levar ela até Interlagos, rompendo com uma área verde para favorecer um trânsito que não vai se resolver, porque os afunilamentos e os engarrafamentos, eles continuam existindo e sendo a mesma coisa. Então, só para trazer assim, então, se eu mexo no modelo e se eu trabalho a lógica da tarifa zero, eu também reduzo, né, a sanha, digamos assim, por espaços que estão disponíveis que são importantes para a construção da resiliência das cidades. O respeito a essas áreas verdes, as árvores, a natureza, tão importantes como áreas permeáveis para isso. Até porque não adianta eu falar em sistema elétrico, ainda mais no nosso, que é um sistema elétrico muito pautado pela hidrelétrica da água, se eu não tiver água e chuva nos eventos extremos, eu não tenho eletricidade. Então, são coisas para a gente pensar, né? A minha alternativa é a eletricidade, até onde?
e que modelo é esse que eu vou fazer de transporte, né? E como que eu faço com que uma cidade sustente a outra? Porque a cidade de São Cira, Paulo, ela impacta. Desculpa. super obrigado, querida. Horário, Super obrigado. Mas a gente já desculpa. estourou em 5 minutos o tempo aqui. Eu tenho 2 pedidos para fazer para vocês. Primeiro, agradecer profundamente a Clarice, a Cira e a Helena pela participação nesse webinar. Muito, muito, muito obrigado. Foi brilhante. Pedir 1000 desculpas para a audiência, que não conseguimos responder tudo, mas não dava. Muitas perguntas, eu tentei aqui, como moderador, selecionar algumas. Pedimos 1000 desculpas. Agradecer a audiência de todas as pessoas que nos acompanharam. Pedir, mais uma vez, para que as pessoas respondam à pesquisa, é rápido. E convidar todo mundo para, na próxima quinta-feira, dia 14 de novembro, às 19 horas, a próxima sessão da nossa sequência de webinars, A Cidade em Perspectiva. Nós vamos ter um webinar muito importante, que dialoga muito com o que nós falamos aqui hoje, que é mudanças climáticas e saúde urbana, com 4 craques. A Juliana Mitkiewicz, que é coordenadora do nosso Centro de Cidades, coordenadora da Iniciativa Mulheres e Territórios, do Centro de Estudos das Cidades, a Natália Serri, que é brilhante, que é lá do Itaúsa, gerente do Instituto Itaúsa, um dos pesquisadores mais importantes do mundo, que é o médico Paulo Saldiva, que estuda a saúde urbana numa perspectiva muito, muito, muito interessante, e o Rian de Queiroz e Cunha, que vem lá do território, pesquisador e coordenador de projetos socioambientais da Redes da Maré. Imperdível a próxima sessão. Ficam todas e todos convidados e, por favor, respondam à nossa pesquisa. Mais uma vez, Helena, Cira, Clarice, sem palavras para agradecer. Agradecer a Márcia e a Patrícia por todo o suporte para a realização do evento e parabenizar o professor Maurício Busquela pela idealização e realização dessa sequência de webinars. Uma boa noite a todas e todos, muito cuidado, muita saúde e que a gente continue conectados para construir uma cidade cada vez mais sustentável, segura e inclusiva. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada.